foi, né? Eu vou começar essa história, mas para me justificar. O jornalismo, ele não pode misturar. Ele tem que ser jornalista e não político. E meu maior erro foi ser fiel ao grupo, né? E deixar de lado o jornalismo. Portanto, às vezes, a gente teve alguns atritos, os seus correligionários, nas redes sociais, e vem o cara te pedir desculpa porque eu estava um pouco cego, né? Você sabe aquela emoção de apoiar um grupo e esquece da realidade, que é o respeito e a ética que existe dentro do jornalismo. Você sabe muito bem o que é isso. Então, se pedir desculpa, você me dá essa desculpa por não ter dado. Ah, tranquilo, tranquilo. E aproveitar para dizer que, na verdade, um jornal escrito, é uma imprensa escrita, ela não tem assim tanto compromisso ali naquela câmara. Com a isenção, com a neutralidade ou suposta neutralidade, não tem tanto quanto tem obrigação os veículos que são concessão pública, que é o caso das rádios e das TVs. Então, infelizmente, a gente tem no Brasil emissoras de rádio e TV que são verdadeiros panfletos de partidos políticos de direita no país. O jornal a gente entende que é uma propriedade de uma empresa ou de pessoas físicas em particular, e elas podem colocar o que quiser, desde que a honra seja preservada. Nunca me senti ofendido na minha honra. Crítica política, tudo bem, a gente que é político, sem nenhum ressentimento, a gente está tranquilo. Então, a finalidade do jornal é informar e respeitar os direitos de cada um. E manter a isonomia, que é importante. Mas nós vemos atualmente que não é isso que não acontece, né? Tem um gado espingado aí, que parece um armazém de secos e molhados. Mas vamos deixar essas histórias. E eu quero pedir a você que se apresente. Não, todo mundo sabe quem é você. Mas eu quero que você me diga de onde você veio, se é casado, tem filho, se é formado. Logo para a gente começar a primeira pergunta. Perfeito. Eu me chamo Francisco de Assis. Foi uma homenagem que a minha mãe, que era muito católica, fez ao santo, que hoje, inclusive, é o nome do Papa, né? Francisco. Eu nasci numa fazenda ali muito próxima a Barreiros. Com 6 anos de idade eu fui morar em Barreiros, que é um distrito de Riachão, depois de Repirolândia. Fica a 35 quilômetros aqui de Conceição do Coité. Conheço Barreiros. Então, minha mãe é dos Carneiros, ali da região de Juazeirinho, divisa entre Juazeirinho e Exu. E se casou com meu pai. Eu já nasci lá próximo a Barreiros, fui criado em Barreiros. Cursei o ensino médio, fiz o curso de magistério em Repirolândia, que à época em Barreiros não havia ensino médio. Aí dei aulas lá em Barreiros, pela prefeitura, depois pelo estado. Fiz o concurso público para a Caixa Econômica, e quando a gente fazia o concurso, à época, a gente tinha o direito de optar em qual cidade você pretende, deseja trabalhar. Aí eram 3 opções, eu coloquei Coité como opção número 1 e a Caixa me colocou aqui desde então, 1989, que eu resido em Conceição do Coité. Quantos anos? 1989? Então, 34, caminhando para 35. Já te deram algum título de cidadão? Não, eu não tenho título de cidadão. Não tem, não? Não, também nunca reivindiquei, né? Mas eu sei que eu tenho o carinho, a confiança do povo de Conceição do Coité. Você já é coitense, você é um coitense. Minha esposa é coitense, Flávia. Flávia, ela trabalhou comigo aqui um tempão, conferindo, supervisionando os meus textos. Ah, bacana. Então, ela hoje é mestra, né? É mestra? Rapaz, então, a Assis é um coitense. Quantos filhos tem? Eu tenho 2 filhos, Ernesto Luiz e Alice. Ernesto tem 19 anos e Alice 17. Então, na sua vida, você iniciou aqui em Conceição do Coité em 89, já formado ou já conseguiu a formatura aqui? Eu tinha feito o curso de magistério, que era
de nível médio, profissionalizante. Aí quando cheguei aqui, eu sempre gostei de estudar, e eu me matriculei e cursei ainda 1 ano e meio contabilidade no então colégio Cenecista, Vescelêncio Calixto da Mota. Estudei lá no Vescelêncio. E a Grace Keller foi a secretária. Era, sua esposa, ela era secretária lá à época. E depois veio o antigo CESCOM, que é o Campus 14 da UNEB aqui para Coité. Eu fiz o curso de letras, depois eu me especializei em estudos literários. Mas eu acabei que tanto a minha carreira profissional quanto a minha carreira acadêmica eu deixei um pouco de lado em função da minha prioridade pela atividade, pela militância política. Que ano você começou? Quando eu cheguei em Conceição do Coité, em 1989, eu já era filiado ao Partido dos Trabalhadores. De lá você já veio com a bandeira. Eu já vim petista, eu já trouxe a carteirinha de filiado no bolso. E você foi vereador quantas vezes? Uma vez? Fui vereador em 2005 a 2008. Eu fui eleito em 2004. O que acontece é o seguinte, nós do PT aqui em Conceição do Coité, nós não tínhamos nenhum vereador até o ano 2000. Porque em 88, o PT tinha sido fundado aqui em Conceição do Coité em 86. É antigo. Em 88 teve candidaturas a prefeito, Arivaldo e professora Sandra vice, e a vereador, mas não logrou êxito, não elegeu ninguém. Em 92 e em 96 teve apenas candidatos a vereador, também não conseguiu eleger ninguém. E em 2000 havia aqui em Conceição do Coité o Grupo dos Vermelhos, que estava tão forte, mas tão forte, que no ano 2000... o grupo lançou 2 chapas concorrentes. Eu brincava, dizia que eles eram iguais. Tom Araújo, ele vermelho, filho do saudoso Hamilton Rios, e Dr. Rezedá, Eustógio Pinto Rezedá Neto, também vermelho, pela tradição política. Aí o PT decidiu que teria candidato, para não votar num vermelho. Para quem não é de Conceição do Coité, vermelho aqui é a cor da direita. No mundo inteiro, vermelho é a cor que simboliza as lutas sociais das esquerdas. Em Coité, vermelho é direita. Pois bem, aí o PT precisava de uma candidatura a prefeito e acabou sobrando para mim. Eu fui anticandidato no ano 2000. Me lembro que eu obtive 2.111 votos, mas foi quando o PT elegeu os 2 primeiros vereadores. Em 2004 eu fui candidato a vereador, aí a gente fez uma aliança com o Dr. Robson, o Arivaldo foi o vice de Dr. Robson, que era do PMDB, e eu fui candidato a vereador. À época a gente foi eleito com 2.164 votos, uma votação bastante expressiva. E em 2008 eu já vim candidato a prefeito. Aí houve 3 candidaturas. O Alex da Piatã foi candidato com Misael Ferreira vice. Obteve 3.127 votos. Eu fui candidato a prefeito numa chapa puro sangue com o saudoso André Guardiano vice. A gente obteve 15.286 votos. Quando chegou 2012... Aí o Alex da Piatã, ele estava no MDB, ele veio ser meu vice, nós vencemos as eleições com 3.078 votos. Em 2018 e 2016 a gente foi para a reeleição, vencemos uma chapa, provavelmente uma das chapas mais fortes que os vermelhos já tiveram, que foi Bertinho e Renato. A gente venceu com 2.564 votos. Quando chegou 2020, nós apoiamos Danilo. Danilo perdeu com 1.452 votos para o atual prefeito. Essa é a história. É a sua história realmente. De Conceição do Coité. De Conceição do Coité. Essa história realmente tem que estar nos anais da história. Então lá vai a primeira pergunta, né? Aqui eu fiz uma pauta, né? Sou diferente dos outros. Eu faço uma pauta antes das perguntas e entrego o entrevistado, ele ficar ciente das nossas perguntas. Mas se tiver alguma pergunta de improviso aí, ou se algum... Se um emendar a outra, a gente joga. Quiser colocar, não tem problema. A gente está vendo aqui que já temos uma audiênciazinha, mas está tudo bem.
Destaca uma das suas melhores obras, as melhores obras, realizadas durante as suas 2 gestões, que você acha que beneficiou diretamente o povo coitense. Um destaque das melhores. Modéstia à parte, eu acho que a gente fez um governo que deixou muitas marcas positivas em Conceição do Coité. A nossa gestão, a gente tinha uma equipe muito boa. Eu poderia destacar o quê? A recuperação do serviço público. Em Conceição do Coité, o serviço público, ele praticamente não existia. A gente ia numa repartição pública, meio-dia já não funcionava mais, era só um turno. Eles diziam que era regime de turnão, eu brincava, dizia que era turninho, porque só funcionava no período da manhã. E nós colocamos o serviço público para funcionar de 8 às 12, de 13 às 17, a gente ampliou a oferta de serviços públicos, qualificou os serviços públicos. Então, o cidadão, a cidadã ir até a repartição pública e ser bem atendido, ter o seu problema resolvido, isso é importantíssimo, é uma marca da nossa gestão. Nós implantamos ouvidoria, nós implantamos uma central de marcação para que as pessoas pudessem marcar os procedimentos médicos, consultas, exames, cirurgias, e a gente dava o transporte para todo mundo, marcava de 8 da manhã às 5 da tarde. A gente disponibilizava nos próprios postos de saúde, todos foram reformados no nosso mandato, e a gente disponibilizava a intranet para que muitos dos exames e de procedimentos de média complexidade a gente pudesse marcar lá mesmo no posto, para as pessoas não estarem se humilhando com uma ordem na mão atrás de uma liderança política. Mas marcante mesmo foi a gente ter revolucionado, eu entendo que a gente revolucionou a saúde e a educação em Conceição do Coité. Pegamos um único hospital funcionando precariamente, que era o Hospital Regional, e quando entregamos a gestão, o nosso mandato, quando nos despedimos do mandato, a gente tinha 3 hospitais funcionando plenamente. Um materno-infantil, e a nossa maternidade foi responsável por mais de 8.000 nascimentos, em total dignidade, com 5 apartamentos, com suíte, ar-condicionado, cama de parto, direito a acompanhante, centro cirúrgico, anestesista, pediatra, obstetra, e o Hospital Português, com o know-how, com o histórico de mais de 160 anos de serviços prestados. A gente trouxe o Hospital Português para administrar 2 unidades hospitalares em Conceição do Coité. E quando veio a pandemia, o município de Conceição do Coité foi o município que mais bem enfrentou a pandemia em todo o estado da Bahia. Não tenho os dados estatísticos, mas talvez no Brasil, porque nós tínhamos um hospital exclusivo para o tratamento das pessoas de Covid, e a gente não misturava pacientes de Covid com outros pacientes vulneráveis que já estavam hospitalizados. Então a gente tinha uma central de testagem, um centro de testagem, testava, quando detectava que estava de Covid, a gente isolava a pessoa na residência dela, e se fosse caso já sintomático, com alguns sintomas graves, a gente levava para a nossa UPA, que é um hospital exclusivo, funcionando com 5 UTIs, exclusivo para atendimento de Covid. Para você ter uma ideia da importância desse trabalho que fizemos, uma equipe liderada por doutora Lara, que era a médica responsável, chefe, nós tínhamos o Conselho Municipal de Saúde, nós tínhamos a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica. A gente se reunia num grupo de gerenciamento de crise diariamente, de domingo a domingo, às 8 da manhã, a gente se reunia virtualmente. E a gente estava sintonizado com as novas descobertas, os novos tratamentos, os novos procedimentos para enfrentar aquela pandemia, tanto que na Bahia o índice de mortalidade por infectados era de 2,1%. Então 1.000 pessoas contraíam Covid na Bahia, 21 morriam. Em Coité o índice era 7 vezes menor, 0,3%. Era 10 vezes menor o nosso índice de morte, de mortalidade por infectado de Covid, foi 10 vezes menor que a média nacional e 7 vezes menor que a média da Bahia. Então eu tenho muito orgulho disso. A gente revolucionou a saúde com o Hospital Português, com a UPA, que a gente funcionou como um hospital exclusivo para a Covid, com a maternidade, com a reforma de todos os postos de saúde, requalificação de todos eles, ampliação da oferta de serviço, convênio com clínicas médicas,
para exames, para consultas, central de fisioterapia, medicamentos aí para todos que precisassem. A gente chegou a gastar, na época, mais de 50 mil reais mês apenas no CAPS, com medicamentos para a população. As pessoas que hoje procuram a farmácia da prefeitura, procuram o posto de saúde, elas voltam insatisfeitas porque não há atendimento. Tudo foi precarizado. Mas no nosso governo a gente fez uma grande gestão na saúde e na educação a gente, entre outras coisas, como a gente ter criado cursos profissionalizantes no nosso CQC, Centro de Qualificação Coitense, esses cursos formaram mais de 3 mil pessoas. 15 dias atrás eu estava num velório na comunidade de Patos. Eu tive com meu amigo Evandilson. O pai dele é ali de Tanque Novo, ele mora aqui em Conceição do Coité, na sede, na rua Manuel Gonçalves. Ele me disse, olha, Cis, na minha turma de eletricista, ligação e corte, eram 23 pessoas. 16 trabalham na Coelba. 7 preferiram trabalhar por conta própria. Então, 3 mil pessoas foram treinadas em cursos profissionalizantes, foram qualificadas em cursos profissionalizantes. Nós atraímos a Farese para a Conceição do Coité, nós atraímos o CAEC-DT, que é o Centro Acadêmico de Educação no Campo e Desenvolvimento Territorial, que é uma coisa extraordinária, a 3 quilômetros do centro, com água, com luz, com diversos doutores lá para ministrarem graduação, cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão. Enfim, eu fiquei muito feliz com o que fizemos em Conceição do Coité, a nossa equipe fez nos 8 anos que a gente governou. Sem contar sede própria da Justiça do Trabalho, sede própria do Seresc, mais de 3 mil cisternas, 4 novas adutoras, mais de 750 casas populares entregues, 300 mil metros de pavimentação. Conceição do Coité inteiro, até aqueles que não votam em mim, ou que não gostam de mim, ou por algum motivo são oposição, eles reconhecem que fizemos um governo bastante exitoso. Um abraço à professora Perpétua Sampaio, grande secretária de Educação. Secretária do professor Assis. Eu quero aqui mandar um abraço aqui aos nossos internautas e agradecer, rapaz, nunca tive uma audiência dessa. Muito bem, pelo amor de Deus, obrigado. Aqui vou citar alguns rapidinho, assim, para não tomar o tempo. Arivaldo Ferreira Mota. Meu companheiro, eterno presidente do PT. Grande companheiro, lutador pelas causas sociais, grande administrador, honrado. Obrigado, Arivaldo Mota, presente aqui. Diogo Paixão, Elisângela Azevedo. A maternidade municipal foi uma das grandes marcas do governo da gente. Vou citar mais uma. Diogo Paixão, vamos para a eleição 2024. Com muita humildade, união e muita força popular. Arivaldo Ferreira Mota novamente escreveu: Assis, vírgula, uma história de luta pela vida, pelo bem de quem mais precisa. Obrigado, Arivaldo, pela sua participação. Vamos ver mais à frente aqui, realmente é tanta gente. Antoniel dos Santos Brito, não tem borracha que apague as belas conquistas do governo das... Que carinho, é bom, né? Adalto Batista, qual a obra que você fez no seu governo no início? Não entendi aqui. Qual a obra que você fez no seu... Essa eu vou passar porque eu não entendi. Me desculpe, no Gilca Carneiro. Qual a obra? Aqui não entendi, não. Ele fica abreviando as coisas, a gente não entende. Qual a obra que você fez no início com a compra do terreno? Ele está insinuando, que eu apenas teria concluído obras pré-existentes. Eu respondo isso. Depois, na hora que você quiser terminar. Eu vou passar aqui. Além de prestar, Gilca Carneiro, além de prestar monitoramento e atenção humanizada para os pacientes. Vamos passar aqui realmente... Diovânia Carneiro, obrigado, Diovânia. Compromisso com a população, presença, preocupação, acompanhamento, administração concisa e responsável. Muito bem. Oportunidade de avanço econômico e educacional, foi uma das marcas. Realmente, só tenho a agradecer aqui todos que estão comparecendo e prestigiando a nossa live.
E que uma das importantes obras aqui foi um belíssimo, aquele jardim que você fez, ficou belo, aquele, e também o Da trânsito. Babilônia, né? Foi um Nós destaque, organizamos o trânsito. a organização do era o trânsito. caos. O Você esqueceu de transporte falar. alternativo era o caos. Era um caos, e já está virando um caos Estacionamento. aí agora. Tá Já danado, não precarizou. sei. Mas vamos. Você queria responder a pergunta da Na verdade, dentre as muitas críticas que a gente ouve de pessoas que têm alguma bronca da gente, eles dizem que a gente não construiu obra nenhuma do zero, que a gente só teria pegado a obra inacabada e concluído. Eu imagino que o fórum, a nova sede do fórum, a gente já tinha pegado no meio, provavelmente, Poxa. né? Eu imagino que Ali foi também boa ideia, a viu? da Justiça do Trabalho, a sede própria da Justiça do Trabalho, também a gente deve avanço ter pra Cuité, pegado muito no meio, importante. imagino. Um avanço Eu importante. imagino que 300 mil metros de pavimentação a gente também pegou pelo meio. Eu imagino que o hospital da Cidade Jardim, a UPA, que a gente também pegou do meio. E eu poderia falar de diversas outras aqui, praças, cabaceiras, goiabeira, açougue de Salgadalho. E houve obras que a gente teve que desmanchar para começar novamente. Foi o caso da Escola Antônio Amâncio em Serrote e foi o caso do açougue do distrito de Salgadalho. A gente teve que derrubar porque não dava para aproveitar e reconstruir. Rapaz, está de parabéns, você tem uma clareza na explicação e fica com muita tranquilidade na hora dessa resposta de crítica. É assim que a gente admira um bom político, um bom administrador. Bom, ele ia falar em crítica, vem outra aí. Posso? Claro, fica à vontade. Pronto. Aqui, uma das maiores críticas da oposição, né, é que você deixou de pagar os precatórios. Eu acho que eu não entendi que você... Eu assisti uma live aí de Eu te Jurandir, explico. para você justificar, mas parece que ele não fez a pergunta correta. Parece que ele lhe condenou sem saber da verdade. Me conte qual foi a Não, verdade. primeiro, Por que eu quero agradecer a entrevista de Jurandir. Acho que ele foi muito respeitoso e objetivo. Eu não entendo Mas ele parece que você respondeu, não? Veja, Mudou. isso, Tá. é porque muitas vezes a pergunta chega e a gente não foge de pergunta. Não tem tergiversação, não tem arrudeio, não tem fuga da resposta. A gente é objetivo e fala. Então, precatório, o que foi que aconteceu? Muitos municípios brasileiros, praticamente todos os municípios baianos, eles receberam um repasse do Fundef, porque originalmente, o nome era Fundef, que era o Fundo da Educação Fundamental. Pois bem, o governo federal, na época de Fernando Henrique Cardoso, repassou valores a menor para os municípios. Então, a união das prefeituras baianas, diversos municípios, por conta diretamente através da sua procuradoria jurídica, diversos advogados, judicializaram e passaram a cobrar do governo federal este repasse conforme a legislação estabelecia. Os municípios ganharam, inclusive alguns estados, o estado da Bahia também ganhou, e isso se tornou precatório, porque uma dívida dos governos, elas obedecem a uma fila. Muita gente ganha ação contra os governos e não dá para pagar todo mundo. Então cria-se uma lista dos credores que venceram a ação na justiça e se faz o repasse. Pois bem, não houve nenhum centavo de precatório creditado nas contas da prefeitura no período em que eu estava prefeito. Ora, se não entrou nenhum centavo nos 8 anos entre 2013 e 2020, como é que eu ia repassar para os professores um dinheiro que eu não recebi? Então, o dinheiro do antigo Fundef foi creditado na conta da prefeitura agora, na gestão do atual prefeito Marcelo. Então, por isso que ele fez o repasse para os profissionais do magistério, muitos dos quais já estavam até aposentados, como tinham trabalhado à época, eles tinham direito e receberam. Então, não tenho como repassar uma verba que eu não recebi. Que ainda estava correndo na justiça, não é isso? Tramitava na justiça enquanto eu fui prefeito. Só foi creditado nos cofres da prefeitura na gestão do prefeito Marcelo. Como também na gestão dele, a partir de 2021, por coincidência, não foi nenhuma ação dele,
qualquer que fosse o gestor que tivesse sentado ali na cadeira de prefeito, qualquer que fosse, também houve uma mudança na legislação que estabeleceu que não eram mais 60% da verba do Fundeb que seria repassado para os profissionais de educação. Não seriam mais 60%, e sim 70%. Houve um aumento de 10 pontos percentuais no repasse de verba obrigatório de cada prefeitura para os profissionais da educação. Então, com o aumento da receita, por conta do aumento geral da arrecadação, houve um aumento brutal na arrecadação, não em Conceição do Coité apenas, desde 2021. É bom se lembrar que em 2020 houve a pandemia e o mundo parou. A China parou, os Estados Unidos pararam, o mundo parou. Olimpíadas foram suspensas, Liga dos Campeões da Europa foi suspensa, enfim, parou. Então houve uma queda de receita. Olha, menos atividade econômica, menor PIB, menos receita arrecadada pela União e pelos estados, menos repasse para as prefeituras. Então, em 2021 houve um brutal aumento, 2022, 2023, um brutal aumento na arrecadação. O próprio prefeito Marcelo, ele numa fala que eu considero infeliz, por ocasião de um lançamento do Natal Luz, ele disse que Conceição do Coité, no último ano da minha gestão, havia arrecadado 113 milhões. E que em 2023, o ano que acabou há pouco, em 2023, a prefeitura arrecadou 244 milhões, o que daria 131 milhões a mais no ano. Aproximadamente 11 milhões de reais a mais todo mês nos cofres da prefeitura. Ele disse que isso foi em razão de ações empreendidas por ele enquanto gestor. Uma grande tolice. Só quem não entende de orçamento público, só quem não entende do sistema tributário brasileiro para falar uma tolice dessas. Porque 97 a 98% de tudo que entra nos cofres da Prefeitura de Coité são repasses obrigatórios ou voluntários do governo federal e do governo do estado. Quando o governo federal aumenta a receita, quando o governo do estado aumenta a receita, a arrecadação, a parte do bolo que compete aos municípios também aumenta. O bolo maior, na divisão, cada ente federado recebe uma fatia maior. Não foi só Coité que obteve um grande aumento de receita. Santa Luz, Valente, Retirolândia, Riachão, Serrinha, São Domingos, todos os municípios da Bahia e do Brasil tiveram um incremento na receita, especialmente de FPM e de Fundeb. Bom, está explicado, mas outra questão também que os vereadores da oposição a Marcelo questiona que ele está cobrando imposto aos beneficiários, pessoas que receberam os precatórios. Você acha justo cobrar imposto de benefício? Eu te explico o que acontece. Eu não acho. Você pode explicar. Tá. Olha só, o Marcelo, ele não conhece nada de administração pública, todo mundo sabe disso. Ele sabe exportar sisal, né? Ele dita o preço, inclusive o sisal ainda está R$ 2,80 aproximadamente, já teve de R$ 4,60. Imagine como está sofrendo a população coiteense que sobrevive do sisal. E não é pouca gente, porque juntou a seca e ele não decreta emergência. Ao não decretar emergência, não há o socorro dos entes, né? Estadual e federal. Ele não decretou emergência, então não está precisando, porque ele preferiu fazer festa. É uma escolha pessoal dele. Pois bem, além de ele dominar a exportação de sisal, aproximadamente 90% é ele, pessoalmente, quem exporta, então ele dita o preço. Vem a seca, então o povo está sofrendo bastante. Ele sabe exportar sisal. Ganhou muito dinheiro, herdou a empresa do pai, da família, e continuou a empresa, progrediu, lucra bastante, certamente. Mas, em termos de administração pública, o rapaz é um desastre. Até porque ele é turista, ele não vem à Conceição do Coité. Quando vem, fica na fábrica. Imagina um pobre cidadão, uma pobre cidadã, precisando conversar com o prefeito para resolver alguma coisa que não conseguiu resolver com o secretariado. Ele vai até a fábrica do prefeito. Olha que promiscuidade. É a fábrica dele, e ele diz que é uma espécie de gabinete
do prefeito municipal. Isso é promiscuidade, isso é algo até para ser investigado pelo Ministério Público. Então as pessoas fretam um carro ou uma moto e vão para lá, quando chegam lá não são recebidas, que é na empresa dele. Pois é isso, ele tem muitos defeitos enquanto gestor, mas o que ele faz com esta arrecadação é cumprir a lei. A lei dá a ele esse direito. O que acontece é o seguinte: quando ele repassa todo de uma vez, aí aquele montante, sobre aquele montante, incide 27,5% de imposto de renda. Então, para ele é maravilhoso, porque ele pega uma verba vinculada, que só pode ser gasta com educação, e ele paga ao profissional da educação o montante, valores altos, e desconta 27,5% que fica nos cofres da prefeitura como um recurso livre, para ele gastar onde quiser, fazendo o que quiser. Livre-arbítrio do gestor. Então, esses 27,5% é a incidência de imposto de renda sobre o valor repassado de uma vez só, porque se isso fosse repassado de forma parcelada, se isso fosse diluído no salário mensal dos funcionários, não haveria essa incidência de imposto de renda nesse percentual. Então a reclamação é procedente. Ah, tá bom. Então, uma das maiores, né, a oposição alega também, vamos seguir. Você se preocupa com isso? Né? Pode perguntar o que quiser aqui, não tem filtro. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez, tem uma audiência enorme aqui que eu nunca tive, obrigado a todos que estão aqui participando da live, são muitos, depois a gente vai fazer um destaque das melhores perguntas. Mais uma pergunta aqui para o nosso amigo, o ex-prefeito de Conceição do Coité, Francisco de Assis. A oposição alega também que você deixou aquela dívida, né? É a oposição que alega, né? Que motivou aqueles imbróglios. Não, eu estou falando. Tranquilo, eu estou rindo porque. Imbróglios na justiça que gerou aquela passiva. Passiva quer dizer que alguém que. Né, aquela passiva condenação do TCM. Você já está, era o que eu vi, você já não está livre dessa parte. Me conta aí o que foi. Eu vou te contar. A única pendência, que eu tenho de 8 anos de mandato foi um convênio que eu fiz com a Liga Coitense de Futebol. Eu não tenho nenhuma outra condenação. E eu não tenho sequer tramitando na justiça nenhum outro processo. O único processo. A única condenação que eu obtive no órgão Tribunal de Contas, e eu tenho a prerrogativa de apelar para a Justiça Comum. Pois bem, a única que eu tenho é de um convênio que eu fiz com a Liga Coitense de Futebol. Eu fui condenado, juntamente com o então presidente da Liga, Ednei Mota, porque a gente fez um repasse para a Liga, para que a Liga executasse uma competição desportiva de futebol intermunicipal. Isso de 2015. Desde então, eu não fiz mais convênio com a Liga para intermunicipal e é a única condenação que eu tive. Eu não contraí nenhuma nova dívida para a Prefeitura de Coité. Ao contrário, eu passei 96 meses pagando dívidas e já vinha descontado na conta da Prefeitura, todo dia 10, um percentual do Fundo de Participação dos Municípios era descontado já na fonte. A Receita Federal pegava esse dinheiro da renegociação da dívida histórica de mais de 100 milhões de reais da Prefeitura de Coité com o INSS. Eu não contraí nenhuma nova dívida, muito pelo contrário. Eu paguei tudo o que era possível pagar, eu renegociei tudo e passei 96 meses pagando, e tudo que era obrigação minha no decorrer do meu mandato eu honrei religiosamente. E eu saí da prefeitura deixando quase 6 milhões de reais em caixa. Dinheiro em caixa que eu tenho um documento assinado pelo contador da prefeitura, que é o mesmo hoje, porque ele é muito qualificado, entende muito de gestão pública, que é o Gilson. Eu tenho um documento, um papel timbrado da prefeitura, assinado por Gilson, no dia 31 de dezembro
de 2020, mostrando quanto ficou nas contas da prefeitura, quanto este prefeito aí, o Marcelo, herdou de dinheiro em conta, além da casa toda arrumada, tudo organizado, além de ter triplicado a frota de veículos, ter resolvido, sanado o problema histórico de dívida de Conceição do Coité com os funcionários. Tinha gente que não fazia cirurgia porque não tinha recolhimento de INSS. Tinha gente que não se aposentava porque não tinha recolhimento de INSS. Os credores tiveram muito prejuízo, tanto funcionários quanto fornecedores tiveram muito prejuízo com a prefeitura que não pagava. A gente pagava em dia, todo mundo, o tempo inteiro, não saí devendo um centavo a quem quer que seja. A prefeitura nunca pagou, INSS. No nosso governo pagava. Não só pagava o regular mensal, como pagava a dívida histórica. E foi uma renegociação e o dinheiro já vinha descontado em folha. Então, não houve dívida nenhuma e eu não tenho condenação nenhuma. Ao contrário, eu organizei as finanças do município e eu deixei dinheiro em caixa, aproximadamente 6 milhões de reais, quase que isso. Muito bem. Não, realmente, não é à toa que fez duas administrações sem queixa nenhuma e a empresa que você trabalha hoje, a Caixa, que recebeu de portas abertas lá, sem nenhuma mácula. Então, tá de parabéns sobre esse feito. Mas eu não vou perguntar mais desses erros. Eu queria que durante toda a sua administração você teve uma parceria. Aí nós vamos entrar para esse... Sem problemas. A gente não pode deixar, a gente tem que passar limpo algumas coisas que eu quero, né? E o povo precisa ouvir a minha versão também, né? Porque só ouve o outro lado. Ninguém julga bem se não ouvir todas as partes. Você teve uma parceria de Alex da Piação. Durante esse período todo, eu acho que teve uma briga de poder, não sei como é que foi. Me explica aí por que essa parceria não deu certo. Eu tenho que começar explicando uma coisa para a população de Coité. Eu repito, cheguei à Conceição do Coité em 1989 e eu já era do PT. Eu sempre fui adversário político do chamado Grupo dos Vermelhos em Coité, de vereador a presidente da República em 100% das eleições. Eu nunca votei em nenhum candidato dos vermelhos, nem vereador, nem prefeito, nem deputado estadual, nem deputado federal, nem senador, nem governador, nem presidente em nenhuma eleição. Ideologicamente, nós somos opostos. O grupo que hoje voltou a governar a Conceição do Coité é meu adversário político, ideológico, partidário. Então, ao contrário de Alex. Alex, a vida toda, foi desse agrupamento. A união Assis e Alex, PT, PMDB, aconteceu em Conceição do Coité em 2012, sob certas condições. O que foi que aconteceu? Por que houve essa união? Não foi por acaso. O grande beneficiário dela foi o próprio Alex. Porque, veja, eu tive, o meu partido teve, eu estou dizendo ninguém conquista nada sozinho, mas o PT obteve, a candidatura Assis obteve 15.286 votos com uma chapa puro sangue, uma chapa só do PT em 2008. Na mesma eleição, Alex, que tinha Beto de Gildo, que era um vereador da época, apoiando, que tinha Misael Ferreira, uma grande liderança, histórica liderança de Conceição do Coité, que tinha sido prefeito tampão, tinha sido deputado estadual, na vice da chapa dele, e ele só obteve 3.127 votos. Naquela eleição, em 2008, o PT fez 3 vereadores. O Alex não fez nenhum. Então veja como se deu a união. Se ele sai candidato em 2008, com uma pré-campanha que tinha marqueteiro, jornalista, enfim, um lobby danado, todo mês trocava outdoor no município inteiro. Todo mês saía um jornalzinho novo. E ele cooptava muitas pessoas, atraía muitas pessoas. Não sei como, mas atraía muitas pessoas. Ele gastou de foguete na campanha, o que eu não gastei, de uma forma geral, na campanha inteira, em 2008. E ele obteve 3.127 votos. Na mesma eleição, eu obtive 15.286. Então fica parecendo que a gente era do mesmo tamanho político e que a gente tinha andado junto o tempo inteiro. Nada disso.
Quando ele veio ser meu vice, nós vencemos as eleições, eu o coloquei para ser secretário de saúde. Eu coloquei o chefe de gabinete dele hoje, Valdemir de Assis, para ser secretário de comunicação. Eu coloquei o Francisco Apolônio, Chico de Salgadar e depois Fagner, que é o presidente do partido dele hoje aqui em Coité, para ser secretário de Indústria e Comércio. E eu apoiei ele para deputado estadual. E ele que tivera 3.127 votos para prefeito, teve mais de 15 mil votos para deputado com o nosso apoio. Só meu não, da militância. Então, qual foi a parte do acordo que eu não honrei? Quando chegou em 2017, e minha mágoa começou ali, e por mais que a gente tente esquecer, mas é muito difícil, acredite, porque o ano de 2016 foi um ano difícil para mim, muito difícil. Primeiro, Dilma, a presidenta da República, do PT, minha companheira, sofreu golpe. Um dos partidos golpistas foi o PSD, partido do deputado Alex Tapiaté. Em 26 estados eles votaram para dar o golpe em Dilma. Pois bem, isso em abril. Quando chegou maio, meu pai morreu, sofreu um infarto, morreu. Quando chegou junho, meu sogro morreu, muito prematuramente. Joca da Goiabeira. Então, eu vinha de 3 perdas. Obviamente, eu não estou comparando a perda de um ente querido com a perda de um cargo, por mais que importante que seja a presidência da República. Mas a gente está falando de política, perder a presidência da República por culpa, entre outros, de um partido, de um aliado nosso, a gente já fica chateado. Aí, chega início de 2017. Minha mulher estava internada na UTI. As aulas iam começar. O que aconteceu? Eu pedi que Danilo me representasse na inauguração da creche de Salgadalha, uma das 3 grandes creches que a gente fez. 120 alunos ali. Uma ali na Pinda, Jaqueira, outra na Cidade Jardim e outra em Salgadalha. No dia da inauguração dessa creche, eu não fui. E eu pedi que Danilo, que era então presidente da Câmara, que é um companheiro histórico, que ele me representasse. Pois bem, estava eu acompanhando minha mulher na UTI. Ela ficou 16 dias internada em Salvador. E eu recebo nas redes sociais um texto do chefe de gabinete de Alex, dizendo que éramos golpistas e traidores. Eu procurei saber por que éramos golpistas e traidores. Disseram que é porque a mulher de Alex, que já estava secretária de assistência social, deveria ter sido a última a discursar. Ou seja, no primeiro mês de gestão, ela já estava posta como pré-candidata a prefeita na minha sucessão. Aí o Alex queria o nosso apoio em 2018, para a reeleição dele como deputado, e já queria de novo o nosso apoio para a mulher dele em 2020 para prefeita. Depois inventou que o povo é que queria. Quem foi que consultou o povo? O que é isso de o povo queria? Quem escreve a história do que poderia ter sido? Então eu poderia também dizer que em 2012, com a força que a gente tinha, Dilma presidenta, Wagner governador, eu que viera de uma eleição anterior com 15.286 votos, mais de 42% dos votos válidos com 3 candidaturas. Então eu poderia dizer que em 2012 eu venceria as eleições, o PT venceria as eleições sem nenhuma aliança com Alex. Porque já que é para contar a história do que poderia ter sido, o que não dá é o seguinte: eu não faço eleição, eu faço política. Política se faz com homens, mulheres, pessoas e ideias. Plano de governo, projeto de sociedade. Não basta ganhar. Ganhar qualquer um ganha. Se a conjuntura favorecer, se o vento soprar a favor, qualquer um ganha. Eu quero ver o que fazer da vitória. Porque há uma população, no caso de Coité, de 68 mil habitantes para se cuidar. Como cuidar? Como cuidar da saúde, da educação, da infraestrutura, da assistência social? Como cuidar dos destinos do povo? Como melhorar a vida do povo, especialmente daqueles que mais precisam. Então, eu não confio no PSD. Não há motivos para confiar, porque deu golpe em Dilma. Fica com quem tiver com poder. E aí o cara quer ele ser deputado, a mulher dele prefeita. E o Partido dos Trabalhadores, que durante 40 anos construiu tudo e tinha 5 vezes mais votos que ele, fica sem nada. Que distribuição é essa?
Ah, mas se não for assim, não ganha. Espera aí. Quem ganha a eleição é candidato ou é grupo? É grupo e povo. Porque se for grupo, e eu acho que é, militância, agrupamento, se for isso, Jerônimo se lançou candidato em cima das eleições, em 2022, contra a CM Neto, um sujeito que herdou um espólio político enorme do avô, que tinha sido 2 vezes prefeito da capital, que estava numa pré-campanha de anos, e o Jerônimo, que nunca tinha sido sequer candidato a vereador, com a força da militância do PT, do PCdoB, dos partidos aliados, com a união do agrupamento que governa a Bahia, ganhou as eleições novamente, pela 5ª vez seguida. Então, quem ganha é o grupo unido. E para haver união, tem que haver repartição de poder. Quando um quer hegemonia, quando um quer tudo para si, está comprometendo a aliança. E não é união. União é diferente. Eu não me vendi para ninguém. Aliás, eu não conheço ninguém no mundo, nem os mendigos Bill Gates, são mendigos para me comprar, para comprar a minha ideologia. Não, ninguém me comprou, ninguém comprou o Partido dos Trabalhadores, ninguém compra. Não se compra ideias. As ideias são livres, não tem preço. Então, não dava para a gente ceder tudo, porque isso aí é capitulação. Ah, Assis é ditador. Não, Assis é ideal. É impossível ser ditador no PT. Sabe por quê? Porque o PT é um partido democrático. A gente decide as coisas na base das reuniões, da conversa, do diálogo, do voto. A gente tem até prévias. A gente elege com o voto da militância dos filiados, dos nossos dirigentes. Você detém, mais ou menos, a base dos votos no chamado Grupo dos Azuis. Essa base é firme. E pelo comentários de alguns amigos, você tem essa base dos azuis. Entre os amigos ali, então, o Grupo do Azul, na época que você disse que teve 3 candidaturas e o PT vinha fraquinho, tinha do lado o Grupo do Azul que disputava com o Vermelho, né? Vamos só para complementar essa história, né? Aí o PT, né, o Azul, então ficou PT e Azul. Então você detém a grande maioria desse grupo que não vota em outros candidatos que não seja o nato, não seja a pessoa que se identificou. E você se identificou bastante com esse grupo dos azuis. Sim. Eu acho que você detém essa base enorme desse grupo. Na minha opinião, não sei, me desculpe, se tiver outras pessoas aí com outras ideias. E primeiro, assim, desculpe, tá tudo bem com você? Ah, tô tranquila, a água tá muito boa. Tá um calor danado. Não ligo, não. Mas beba água. Eu sou nordestino. Nordestino. Não tem medo de calor, rapaz, não. 69 pessoas compareceram à nossa aí live. É no Facebook, né? É Facebook. Tem o Instagram Mais tarde as pessoas... O Instagram é mais popular atualmente. 112, então tá bom. Tá ótimo, né? Tem outras lives acontecendo, eu não sei que eu marquei a minha primeiro, mas... Democracia. Democracia, alguém quer tentar atrapalhar, mas não atrapalha. Não atrapalha, graças a Deus, eu tenho fé em Deus. Esse jornal, eu saí do impresso e migrei para as redes sociais, que realmente o jornal impresso já acabou. Tem que ter essa consciência. Está com os dias contados aqueles que ainda resistem. Ainda resiste lá, agora está em Salvador. Não tem mais então. Então eu migrei para cá e eu estou resistindo. Olha, passou para 75. Está bom demais. Obrigado, meu povo. Até meu celular travou, olha assim. Não passa mais, rapaz. Deixa eu fazer uma observação sobre essa sua fala. Exato. Não, quero dizer isso. Estariam comigo. Deixa eu te dizer. Olha, cada eleição tem sua história. Eu não considero Não, mas peraí, mas tem um voto seguro. Escute, ao longo das eleições, sucessivas eleições, a gente, do Partido dos Trabalhadores, tem obtido uma votação importante. A gente teve 42 e alguma coisa por cento dos votos com 3 candidaturas em 2008.
A gente foi majoritário em 2012, foi majoritário em 2016 e em 2020, com a candidatura de Danilo, que sofreu uma sabotagem brutal internamente, ainda obteve mais de 48% dos votos. O PT faz 5 vereadores, fez aqui em Coité 3 eleições consecutivas, 12, 16 e 20, do partido, não falo nem da base, porque tem também o PCdoB, da extraordinária companheira Elaine, um partido aliado histórico nosso. Elaine é a guerreira. Sim, faz um belo mandato e é imprescindível ali na Câmara. Muito destaque. Pois bem, então nós do PT somos um partido que conta, graças a Deus, com uma militância aguerrida, forte. E o que você chama de azuis, eu tento primeiro conceituar azuis. O que são azuis? Se azuis são oposição aos vermelhos, eu devo dizer que o maior azul de Conceição do Coité, pelo menos desde 1989, é o pessoal do PT. Porque em nenhum momento esteve junto com eles. Se você for olhar a história de Coité, em 1992, os azuis se aliaram com o dissidente dos vermelhos. Nas eleições de 2002, os azuis se aliaram a Emélio, quando os vermelhos trouxeram Roberto Muniz. Então, se você olhar 92, Misael se aliou ao então vice de Bertinho, que Deus o tenha, uma pessoa de uma generosidade incrível, o Giovando Carneiro. Se você olhar, quem diz que é dos azuis, de famílias de azuis, votou em Marcelo, um percentual altíssimo. Se você for olhar o histórico dos vereadores dos azuis, você conta na ponta dos dedos aqueles que não migraram para os vermelhos ao se tornarem vereador. A gente cita aqui quem? Eliana, a saudosa Eliana, Antônio Neri, Mitinho de Aurino. Quem mais dos azuis, excluindo aí o PT? Então, eu não diria vermelho, azuis, eu prefiro tratar de ideias. Não, então, agora, a ideia de um governo popular, a ideia de um governo que oferece serviços públicos de qualidade, a ideia de um governo que se preocupa com os destinos dos moradores do nosso município, o presente e o futuro, isso o PT tem e o PT se opõe totalmente aos vermelhos. Muito obrigado pela sua resposta. Assim, nós já estamos aqui com 19 horas e 52 minutos. Se me dá permissão de eu passar um comercial. Fica à vontade. Tem que faturar, né? Obrigado aí. Agora, claro. Fatura. 2 minutinhos, a gente retorna. Compromisso, okay? Né? 2 minutinhos. Vou botar aqui para a gente ver o tempo. Quando ele chegar aqui, eu vou desligar.
Olha aí. Quem me lembrou do microfone? Desculpe aí. Vou falar de novo. Que às vezes a gente esquece, né? Culpa é a nossa falha. Eu vou falar de novo de Urbano de Carvalho, que eu tinha fala aí com ele. Obrigado, Urbano. Boa noite. Agora tá certo. Desculpa aí, mais de 1 minuto falando sem voz. É brincadeira. Você está entrevistando o político mais honesto da Bahia. Não tenha dúvida. É Assis de novo. Com a força do povo. O povo de Coité está esperando vocês, Assis. Abraço, de braços abertos. Muita saudade de uma administração com o povo para o povo. E o que o eleitor quer? Abraço, É Urbano companheiro. Carvalho, né? Urbano tem relevantes serviços prestados à Conceição do Coité. As lutas sociais que ele e companheiros dele no sindicato fazem aqui em Conceição do Coité, historicamente, né? Há mais de 3 décadas, é algo assim que salta aos olhos. É muito importante o trabalho que ele faz. Exatamente. Grande liderança nossa. Eu votei 2 vezes em Urbano para deputado e a gente brincava dizendo que ele era um deputado sem mandato, porque para trazer muitas conquistas para a Conceição do Coité e região, ele nunca precisou de mandato de deputado. Eu vou passar mais um trechozinho, depois nós vamos à segunda parte. Nós já temos aqui o adiantado da hora, mas vamos levar mais um pouco, 10 minutos. Eu atrasei também aqui. Giselma Santos falou, o PT tem militância, esse argumento de andar sozinho é vazio. É tanto que a terceira via só vai querer destruir o PT. Eu estou vendo aí que não existe... Giselma, uma menina que eu conheço bem, mora ali na quadra, de uma família... Salgadalha é azul. Aí, Marta Lima Batista. Marta, companheira, abraço, companheira. Abraço para os companheiros todos aí de Salgadalha. Salgadalha é azul e agora é PT. Os vermelhos sempre rejeitou os vermelhos. Vamos passar mais aqui e agradecer a falar em Salgadalha. Você esteve lá no último sábado. Vamos passar aqui o que você foi fazer lá, não foi assim? Aqui em Conceição do Coité, o Hospital Português, a entrega de uma que faz mais de retroescavadeira. 400 cirurgias por mês, foi quando a gente passou a ter dignidade, respeito, atenção, foi quando as repartições públicas começaram a funcionar. Minhas companheiras, meus companheiros, tem um amigo aqui que gostaria de dar uma palavrinha, por favor, companheiro. Bom dia, gente. Quando é Assis era prefeito de Conceição do Coité, o confesso que faltava água. E o prefeito da agora nunca botou nenhum para nós. Deixa o povo falar. E eu vou concluir dizendo para vocês o seguinte, vem cá, Antônio. Nós vamos te entregar aqui a chave. Quem está, Gease? Júnior, quem é? Nós vamos te entregar aqui a chave deste equipamento importante. Eu não sei quanto custa, mas eu avalio que é em torno de R$500 mil aproximadamente um equipamento desse. Agora, independentemente do valor monetário, independentemente do custo financeiro, o serviço que esse equipamento pode e vai prestar ao povo é inestimável. Portanto, está aqui em suas mãos, Antônio. A chave na retroescavadeira não é sua, é da associação. Não é da associação, é da associação e do povo. É que são gravados. Ontem, hoje e sempre, até a vitória. A gente tem... Estou lá. Para complementar, a respeito da entrega da retroescavadeira, foi uma emenda do senador Jacques Wagner. Senador Jacques Wagner. O Jacques Wagner, na verdade, não deveria haver emendas parlamentares. Filosoficamente, né?
politicamente falando, emendas parlamentares é algo que acaba desequilibrando as disputas eleitorais, porque um parlamentar que já detém o poder, alguém que atua no legislativo, seja vereador, seja deputado estadual, federal, senador, quando ele tem o direito de pegar uma fatia do orçamento e transformar isso em obras ou serviços e colocar nos seus redutos eleitorais, acaba tirando dinheiro de prioridades que deveriam ser definidas por quem foi eleito para trabalhar como chefe do executivo, prefeito, governador e presidente. Mas como a legislação brasileira permite e todos fazem, a gente procura conversar com os nossos representantes, Osni, Afonso, Wagner, para obter para a Conceição do Coité aquilo que vem dos parlamentares em forma de emenda. O senador Jacques Wagner, conhecendo a força do PT em Conceição do Coité e a importância do município de Conceição do Coité, e ainda mais nesse período de longa estiagem, direcionou uma retroescavadeira. E a gente imaginou onde colocar essa retroescavadeira e colocou na Associação de Salgada Velha. Mas vai servir a todo o povo de Salgadalha, vai ser muito importante, especialmente na limpeza de aguadas, na escavação de cisternas. Enfim, é um equipamento importantíssimo, é uma retroescavadeira 0 km, deve ser avaliada aí em mais de R$500 milhão. Não, e é um mas equipamento muito importante. Eu acho favorável que o deputado ele busque recursos. Porque às vezes a liderança, que é o governador, não faz. Então ele não está sabendo. Então o deputado, o senador tem que lutar pela população. Eu acho que eu chamava de orçamento secreto. Orçamento secreto é um absurdo. Aquilo ali é a corrupção deslavada. O orçamento é secreto. A corrupção é pública. Mas vale, se vier para o povo, tá tudo bem. O problema é que vem só uma pequena parte, a outra se perde. Se perder pelo caminho, aí o bicho pega. Pô, é secreto, ninguém vai investigar, ninguém vai fiscalizar. Vai querer fazer. Deu um abraço. Tá, pode mandar. O pessoal do Instagram também tá. Vai. Carolina, Vandique Gouveia, Danilo Coité, Ângela Calila Ramos, Rilca de Poeirinha, Isa, esse é meu prefeito, estamos juntos. Fernando Santos, Silvana, Fábio Souza, professor, Paulo Anunciação, Elário Anunciação. E tem uma pergunta aqui, Assis, já tem vice? A pergunta do Instagram que está sendo transmitido simultaneamente. Aí vamos fazer essa pergunta. Realmente você se manifestou nas redes sociais que será candidato novamente. Mesmo que sabendo que houve uma divisão no grupo, já que você já detém o apoio do senador Jacques Wagner. E o governador? Eu queria tocar nesse assunto, você pode, né? Depois você fala que já está escolhendo o vice. Eu conheço Jerônimo Rodrigues desde o início dos anos 90. Eu, com o companheiro Urbano, com o companheiro Arivaldo, com diversos, o companheiro Danilo, companheira Gil, Edivaldo, sindicato, diversas vezes a gente esteve junto discutindo obras, serviços, recursos para a Conceição do Coité, como o PT regional se reunia com ele, também para Retirolândia, para Santa Luz, para Queimadas, para Valente. Então é um companheiro que caminha junto conosco há mais de 30 anos, o Jerônimo. Então, a população baiana talvez não conhecesse tanto, porque ele nunca foi candidato a nenhum cargo eletivo antes de 2022. Mas nós já conhecemos muito bem. Eu entendo a responsabilidade que o governador tem de manter a sua base eleitoral unida. Isso aconteceu aqui nas eleições de 2008 com Jacques Wagner. Jacques Wagner tinha o apoio do então deputado Emério Rezedá, e o Jacques Wagner teve todo o cuidado e causou até uma insatisfação, em alguns casos até revolta nossa aqui, porque a gente imaginava que ele vinha aqui dizer, não, aqui é o meu partido, aqui é o meu candidato, só que ele precisa da base de apoio na Assembleia. Então, acredito que o governador Jerônimo vai ter cuidado na hora de
definir algumas ações explícitas de apoio, mas eu tenho certeza que o companheiro Jerônimo torce e o que for possível fazer fará para que o PT volte a governar Conceição do Coité. Já tendo o apoio de Jacques Wagner é importante. Eu tive contrato todos os mandatos de Jacques Wagner. Ele que chegava, estava fazendo cobertura galega, estava lá, jornal impresso, ele sempre contribuía, eu tinha um contrato com Jacques Wagner. Quando eu criei minha barra, teve aquela história, Mário Silva aparece com Jacques Wagner. Um abraço, Jacques Wagner, grande senador, figura bastante respeitosa, eu admiro bastante esse senador. Ele realmente não tem papo na língua. Ele fala, e que um dia eu vi essa entrevista, que ele disse que para se escolher um apoio tem que consultar as bases. A importância do grupo. E se for para escolher, tomar cuidado. É um fato bastante melindroso para não ofender alguém. Eu lembro muito bem que você citou o ACM, né? Estava com, não sei se você lembra, estava com Zé Ronaldo como vice. De repente ele tirou o cara. E o Zé Ronaldo, prefeito de Feira de Santana, vários mandatos. E eu acho que foi uma inexperiência de ACM, foi ali que ele perdeu tudo. E tomara que ele relembre essas coisas, que política se faz observando o respaldo político. O que é que o político fez para a comunidade? Eu acho que você, com 2 mandatos, tem mais de sobra esse respaldo político da população coiteira. Muito bem, mas vamos eu vou pular aqui uma pergunta, porque já ultrapassou o nosso minuto ali. Mas, deixa eu ver se dá. A respeito, você falou uma vez sobre a fidelidade partidária do PT, Raiz, você já citou alguma coisa no início. Então, eu vou pular para essa aqui. Como oposição ao governo municipal, claro, é importante você cometer os erros. É importante, quem está na história está vendo. E uma promessa que não foi cumprida foi a construção do hospital. No Hospital Novo. Essa promessa quer dizer, quando um político faz uma promessa e não cumpre, está enganando o povo, não é isso? O problema, Mário, deste prefeito que aí está, o Marcelo, o problema dele é muito maior do que não ter ainda cumprido a promessa. O problema é que nós estamos no último ano da gestão de Marcelo e ele não tem o projeto do hospital. Ele não tem o projeto. Não foi feito ainda nem o projeto. Para depois de pronto o projeto, é que você prepara o edital de licitação para escolher a empresa que vai vencer o processo licitatório para dar início à obra. Então nem projeto de hospital tem. O sujeito passou a campanha inteira falando de um novo hospital, foi o carro-chefe da campanha dele, foi a principal promessa de campanha, que era a construção de um novo hospital. Coité não precisava de um novo hospital, porque Coité já tinha 3 hospitais funcionando quando ele assumiu. Repito, um na cidade de Jardim, exclusivamente para a Covid. Ele próprio gravou um vídeo e disse, as instalações são maravilhosas, isso aqui é fantástico, tá? Mas eu tenho que transformar ele num posto de saúde. Ele depois mandou o hospital português ir embora da maternidade. Nossa. Então, ele fechou um, precarizou o outro, tirando uma entidade que tinha que tem mais de 160 anos de experiência, tem uma bandeira, que tem uma imagem a zelar. Mandou embora da maternidade e depois ele municipalizou a saúde, assumiu a média e alta complexidade, é uma insanidade administrativa, de modo que ele demonstrou ao longo do seu mandato que é uma pessoa completamente atabalhoada, que não sabe o que diz, que não sabe o que faz, que não conhece o próprio governo dele. O Hospital de Conceição do Coité, o prometido Hospital de Conceição do Coité, nem projeto arquitetônico possui ainda. Você pega o Diário Oficial nesse mês de janeiro de 2024, no dia 19 de janeiro, se não me engano, mas com certeza coisa de poucos dias atrás,
e foi publicado um aditivo de prazo para que a empresa que venceu o processo licitatório para elaborar o projeto, a empresa que foi contratada para elaborar o projeto do hospital, ela pegou o prazo aí até final de abril para apresentar o projeto. Só depois do projeto pronto é que se vai preparar o processo licitatório para começar a obra. 3 anos e 1 mês, 37 meses de governo, e ele não tem o projeto. Gastou já uma fortuna de publicidade. No primeiro mês de mandato dele já tinha o dó espalhado pelo município falando do hospital. Ele fechou um, precarizou os outros 2, mandou embora o português da maternidade e não tem nem o projeto do novo hospital que ele havia prometido construir. Aliás, ele prometeu construir um aqui, outro em Salgadalha, disse que ia ter posto de saúde atendendo 24 horas, disse que não ia ter nenhum cargo público comissionado, porque seriam os amigos do rei, já conseguiu colocar mais de 600, aprovou uma lei recentemente criando mais 133, ou seja, falar é muito fácil. Agora, administrar é para quem estudou, para quem se preparou, para quem tem equipe, para quem tem militância e para quem tem compromisso com o povo. Imagina, nós fizemos o que fizemos, com parcos recursos, sem governo federal. E agora que a gente tem governo federal, uma equipe que adquiriu experiência de 8 anos, boa parte dá para a gente aproveitar. Alguns se perderam pelo caminho, a gente tem que renovar, faz parte do processo, não tem problema. Mas com o governo federal, o governo do estado, a equipe treinada e 11 milhões de reais a mais todos os meses, para quem sabe administrar, para quem tem compromisso, para quem está presente, participando, acompanhando, vendo tudo, planejando, discutindo, redirecionando, dá para fazer uma gestão maravilhosa em Conceição do Coité. Mas quem não tem compromisso, quem é turista, quem vive no exterior, quem vive... aí não dá. O homem é estranho mesmo, foi estranho comigo também, mas tá bom. Realmente, você citou aqui, já respondeu a pergunta, e você já tem um apoio agora do Lula, que é muito importante esse apoio. E todo mundo sabe que Lula é mais direcionado para os movimentos sociais. Lula acabou de lançar um programa de reindustrialização do Brasil com investimento de 300 bilhões. Nenhum país se desenvolve se não tiver uma indústria forte. E o Brasil estava se desindustrializando nos últimos 6 anos, 7, com Michel Temer, né? E com o inominável. E Lula agora reorganizou o Brasil, controlou a inflação, retomou programas sociais e agora o novo PAC e um projeto de reindustrialização do país. Então, com um governo desse, com os investimentos que ele faz, com a parceria que a gente estabelece, com a afinidade ideológica de projeto de sociedade que a gente tem, essa comunhão de ideias, né? Dá para fazer muita coisa. O companheiro Jerônimo, o companheiro Wagner e a equipe que a gente tem aqui, que já demonstrou em 8 anos, que é capaz de revolucionar a administração do nosso país. Essa pergunta você já respondeu. Nós estamos chegando no nosso final aqui. Nós não podemos delongar muito a nossa live, que fica muito grande. Você me permite? Eu leio algum companheiro. Fica à vontade, fica à vontade. Júnior Miranda, o cara busca sempre melhor para a população coitense. Assis é um cara fenomenal. Epa, Júnior Miranda, você conhece? Abraço, conheço sim, ela é de Alto Bonito. É de Alto Bonito. José Oliveira, Assis Coité de novo, Marta Lima Batista. Estamos com você, companheiro. Aí Gilca Carneiro falou, eu desde sempre fui petista, sou petista raiz, Gilca. Márcio Ferraz. Esse companheiro me representa, orgulho fazer parte do PT. Abraço, companheiro. Aí vem aqui mais. Eu vou. Passarelli passa. Bota, Deus. não, bota aí. Vamos ver o que ele está dizendo. Obrigado pela audiência, viu, Passarelli? Passarelli. Vai lá. Pode botar, ver o que ele diz aí. Depois das imagens, um abraço para Passarelli. Imagem de vídeo em Salgadalha, no último sábado. Parece que o PT voltou a encher um Fusca, você entendeu? Ótimo, entendi. O que ele está
na entrega da Reta Escavadeira e Salgadalha. Primeiro pergunta se o nosso propósito é esse. Imagina nós sermos acusados de não ter realizado algo que a gente não se propôs a realizar. O nosso objetivo era entregar um equipamento no dia da feira para o povo de Salgadalha. Por que a gente ia gastar energia e recursos financeiros com mobilização para mostrar? As urnas já mostram, historicamente, a força eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Que o diga Lula, que estava dado como morto, carta fora do baralho, e que voltou triunfal para dar dignidade ao povo brasileiro. Então, olha, eu não posso não gostar do Passarelli, porque ele é o pai da Ana Maria. E Ana Maria é minha amiguinha querida. Então, Passarelli, Passarelli, continue nos dando audiência. Obrigado, e Passarelli. Melhore o seu gosto político. Quando a gente apresentar a candidatura, vote na gente, que você sabe que a gente governa melhor. Aí ele bota aqui, Passarelli, passa. Obrigado, irmão, pela audiência. Então, mas realmente, não existe para fazer palanque um benefício que está sendo doado, né? Eu acho que você fez correto. Inclusive, a gente tinha pressa em entregar, Mário, porque, repare, a gente tem que ter responsabilidade com as pessoas. O Jacques Wagner, os deputados Osni e Afonso, as lideranças estaduais do partido que a gente poderia trazer para cá, como a secretária Elisângela, tantos outros, eles estavam todos numa reunião Vitória da Conquista, uma reunião estadual do Vieram partido. pra cá. Não. A gente fez questão de entregar logo no sábado, mesmo sabendo que não íamos contar com a presença deles. O próprio companheiro Danilo, que é de Salgadalha, estava em Salvador com a mãe, não veio. Mas por que a gente teve pressa em entregar logo o equipamento? A gente está vivendo uma seca brutal. Animais estão morrendo. As pessoas estão sofrendo. O Sisal, que é uma das principais produtos da nossa economia, murchou, tá praticamente paralisado. Deu uma melhoradazinha com a chuvinha que houve em dezembro, final de dezembro, mas já não teve continuidade, já tem lugar que vai parar novamente. E a gente precisa limpar os açudes, limpar os tanques, limpar os barreiros, limpar as aguadas, construir cisternas. Aquele equipamento é fundamental, então entrega logo. Fica esperando colocar gente, não é a nossa prática. No momento certo, quando tiver a campanha eleitoral, que vierem os eleitores votar, aí se verá quem é que tem voto, quem é que tem a confiança do povo. Não, eu entendi, realmente não é para se fazer. Mas isso aí é resenha, né? Exato. Isso aí Vamos botar outro aqui, um amigo nosso. Bota pra lá. Nilton Oliveira. Tive o prazer, nos anos 80, em Barreiro, ter esse grande amigo como meu professor. Verdade. Sempre com suas ideias boas. Tamo junto, amigo. Barreira tem um primo lá. Obrigado, Nilton. Tem um primo em Barreira. Você tem um primo em Barreira. Quem é lá? Vê se eu Eu conheço. tenho um professor Rony. Minha tia chamada Pichita. Pichita. Lembro. Conheceu? Eu conheci sim. seu irmão, né, o Adonias. Entregava jornal lá na mercearia dele. Ele tinha uma merceariazinha. Mas sempre, Barreiros, um abraço aí, Barreiros. Giseldo Carlos Brito, Assis imbatível, em amor, a casa do povo, inigualável e na cidadania. Até a vitória, olha aí, tá? Doutor Giseldo, grande abraço. Giseldo, vou passar mais aqui. Urbano falou novamente. O problema, ele falou ao Felipe aqui, né? Ele deu a resposta ao Felipe. Não sei, peguei a pergunta de Felipe aqui, pegou atrás, né? Eu vou passar, que eu não sei o que foi que Felipe falou, eu não vou botar a resposta sem saber. Júnior Miranda reforçou aqui, Marcelo é o fanfarrão, Assis com todo o grupo dele faz parte. Cabe o processo de desuso de recursos públicos. Acho que a obra do hospital é fake news. Caiu no fake news mesmo. Virou mentira. Diogo Paixão, os amigos do rei têm prioridade em tudo nessa gestão de atraso para o setor da sociedade. Genilda Carneiro das Neves, assistindo, obrigado Genilda. Simona Oliveira, rapaz, esse prefeito nem coité ele trabalhou, a única coisa que ele fez
o Natal Luz. Mas é um prefeito Olha, de festa, né? Veja, algumas Eu gosto de pessoas... festa, mas foi Claro, demais. claro. Veja, algumas pessoas, elas tecem críticas a gente, dizendo que a gente não faz festa, que isso, que aquilo. Não é que a gente não faça festa, a gente fez festas importantes aqui em Coité. Não sei se você se lembra, a gente trouxe aqui, quando estava no auge, Aviões do Forró, numa segunda-feira, que era a festa de aniversário da cidade, era feriado aqui, o pessoal do grupo Aviões do Forró se apresentou no Faustão e disse, olha, estamos saindo daqui e amanhã estaremos em Conceição do Coité. Divulgou a festa no programa do Faustão da Rede Globo. Estavam no áudio. Então nós trouxemos importantes artistas para Conceição do Coité. O problema não é gostar ou não gostar de festa. O problema é a verba suficiente. Vamos fazer festa. A situação do município está regular, está tudo bem, tudo normal. Vamos fazer festa. Agora, num período desse, os animais morrendo, as pessoas com dificuldade até na própria sobrevivência e alimentação, as aguadas sujas. Realmente, eu É falei. emergência, meu amigo. Você decreta a emergência, você recebe recursos do governo federal, do governo do estado, você prioriza as ações de enfrentamento a essa estiagem brutal e você vai cavar poços, você vai limpar aguadas, você vai distribuir cestas básicas, você vai distribuir carros-pipas para a população não ficar tão sofrida. Eu Então também. você tem que diminuir o sofrimento das pessoas. Agora, como é que os animais estão morrendo, as pessoas passando dificuldade Você fazendo festa? e você fazendo festa? É Bom, eu falei complicado, logo no é início. complicado. Há tempo para tudo. Há tempo para Inclusive, numa live que eu fiz com o Urbano, eu falei disso. Pô, realmente podia ter essa festa, mas que seja pelo menos uma semana antes, para não perder a tradição. Cara, para 2 meses, isso ficou chato. Sei lá, eu acho que não é que eu não tenho um contrato com a prefeitura, eu não tive a sorte de ficar com os amigos do rei. Ele dizia que não ia ter amigo do rei, ele colocou 10 vezes mais amigo do rei do que tinha na prefeitura. Mas eu segui meu barco e vivi minha vida, o jornal está vivo, graças a Deus. Mário, aí uma outra observação, e para todas as pessoas que nos acompanham. Veja, você faz o Natal Luz, é importante, você faz uma micareta, é importante, o lazer, nem só de pão vive o homem, a gente compreende. Agora a pergunta é, o que é que fica? O que é que tem de estruturante? Não tem nada de estruturante. Ele não tem nada. Nós trouxemos faculdades, nós construímos sede própria, ou adquirimos sede própria dos órgãos que são regionais. Nós trouxemos hospitais. Nós preparamos o município para enfrentamento da seca, nós entregamos casas populares. Então nós fizemos obras estruturantes. Por exemplo, a Paredes chegou aqui, hoje já tem direito, engenharia, medicina, nutrição, psicologia. A maternidade, 8.000 crianças nasceram lá. O CAEC-DT está lá para daqui 50 anos, é o Centro Acadêmico de Educação no Campo. As pessoas saíram do aluguel ou da humilhação vivendo na casa de parentes, mais de 750 pessoas. Então, são obras estruturantes. O que é que se fez de estruturante nesse governo em 3 anos e um pedaço de outro ano? Não se fez nada. E outra, é alguém que arrecada 11 milhões de reais mês a mais por conta da conjuntura econômica favorável. Mas não sabe administrar, é o chamado ouro de tolo. Pois bem, lá é 20 horas e 20 minutos. Eu vou lembrar aqui, Gildo Carneiro. Assis, vírgula, você visitou a base equipe de voluntários Águia Resgate. O que achou? Nunca vi uma equipe tão coesa, tão unida, tão imbuída no propósito de servir. Faz um trabalho maravilhoso. Eu fiquei lá um período curto. Nesse curto período que eu fiquei, por volta de 1 hora de duração, houve três emergências que requereram atendimento deles e eles prontamente foram lá prestar o socorro.
são muito importantes para a Conceição do Coité, mereciam ser muito mais bem tratados. Recentemente, eu vi alguns convênios feitos pela Prefeitura, parabéns, fez convênio, mas deveria ter feito antes. Fica a suspeição de que os convênios só foram feitos porque está se aproximando do período eleitoral. Mas logo agora? Anjos da Vida. Isso, parabéns, também. Gildo, obrigado pela audiência. Tá de parabéns também pelo trabalho que faz e que todos esses socorristas voluntários aí de Conceição do Coité. Eu vou passar mais alguns aqui, depois vou passar para as suas considerações finais. Esse político de verdade, coisas que ele não sabe, ele botou, não entende agora, é político de verdade, coisas que ele não sabe, alguém falou lá. Vamos passar outro aqui, vamos botar esse. Rapaz, 79 pessoas, agradeço a audiência de todos, realmente é muita gente. Laertinho Mascarenhas, pode botar aí. Sem problema, pode falar. Boa noite, ele falou. Mário e Assis, uma pergunta ele quer fazer. Assis, na opinião do senhor, quantos eleitores do PT tem em Coité? Digo eleitores que votam na sigla. Seja quem for candidato e quem for participar ativamente das campanhas. Porém, vota no anonimato. Quantos eleitores tem essa forma? Não entendi. Você entendeu? Eu entendi. Olha, todas as pesquisas de empresas sérias que são divulgadas no Brasil mostram que o PT tem algo em torno de 30% da preferência do eleitorado brasileiro. Isso no país inteiro. É claro que alguns municípios, dependendo de algumas lideranças, essa quantidade pode ser maior ou menor, oscila, mas em média 30%. Isso a sigla partidária, isso o PT. Nenhum outro partido tem um terço disso. Nenhum outro. Então é disparado o partido mais popular do Brasil. Quantos tem em Conceição do Coité? Isso é algo que varia de acordo com o período eleitoral, a conjuntura municipal, as candidaturas, enfim. Mas eu acredito que o PT em disputa em Conceição do Coité é sempre competitivo. Vamos pegar as 4 últimas eleições. 2008, eleição para prefeito. O PT teve mais de 42% dos votos. 2012, o PT venceu as eleições. 2016, o PT venceu as eleições municipais em Conceição do Coité. 2020, o PT teve mais de 48% dos votos em Conceição do Coité. Logo, não se pode desprezar esse partido. Ah, fulano saiu. Sim. E Cicrano não entrou? Só conta o que saiu? Será que quem saiu por qual motivo? Vai levar quem consigo? Será que os que vieram não também irão não só suprir aquela perda, como vão até acrescentar, agregar mais? Eu acredito muito em um projeto de sociedade. Essa coisa de oba-oba, de fumaça em período eleitoral, de espuma. Eu não acredito nisso, eu não acredito em eleição, eu acredito em política. E eu acho que quem tem projeto político, quem tem serviços prestados, quando chega o período eleitoral, obtém do povo o reconhecimento. Porque quem é que não quer um bom governo? Quem é que não quer um governo honesto, um político honesto e trabalhador? Um político que tem ideias, que executa essas ideias, que tem um discurso casado com a prática, que zela pelo dinheiro público e cuida das pessoas, especialmente aquelas que mais precisam. Então eu acredito que o PT vem muito forte nestas eleições para retomar o poder em Conceição do Coité e melhorar a vida do povo coitéense. Muito bem, nós chegamos aqui às 8h30, realmente nos passamos demais. Eu quero agradecer a audiência dessa live. Quero dizer a você que nunca tive audiência dessa, é porque eu não compro. Não compro seguidor. Então a gente vai naturalmente. E muito obrigado, Assis. A sua presença aqui foi de grande importância para nós, o Jornal Sertão, que nos mantém vivos e com força total. E para a gente emendar e finalizar, eu gostaria que você usasse
os 3 minutos aqui para suas considerações finais. Agradecer a você, Mário, pela oportunidade, agradecer a todas as pessoas que acompanharam e que nos acompanham até aqui, agradecer antecipadamente aquelas que irão assistir depois. Mais tarde, Porque não é só as pessoas que estão acompanhando ao vivo, as pessoas têm compromissos, né? Mas muitas irão assistir posteriormente. Então a gente agradece antecipadamente e dizer que quem quer fazer jornalismo tem que ouvir todos os lados. Quem quer ter o respeito dos leitores, dos internautas, dos telespectadores, tem que ouvir, dos radioouvintes, tem que ouvir todos os lados. Porque senão fica a imprensa marrom, porque senão fica a chapa branca, porque senão fica carimbada. E eu vou em qualquer lugar onde eu seja respeitado e onde as pessoas me dêem a oportunidade de expressar as minhas ideias. Respondo a qualquer pergunta, não tenho absolutamente censura, filtro nenhum para nada. Tudo ao vivo aqui. Sem problemas. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas que se dizem repórteres, apresentadores, que fazem uma série de julgamentos sumários sobre determinados assuntos que elas nem conhecem, nem compreendem e já estão julgando, criticando. A própria crítica, ela é uma arte, ela requer que você tenha conteúdo, substância, um cabedal de conhecimentos, que você possa confrontar, comparar, para que você saiba dizer, justificar por que isso é melhor que aquilo. Mas agradeço, estou à disposição, quero dialogar com o povo de Conceição do Coité e não tem hora de parar, não tem local de visitar. Estamos conversando com as pessoas e a cada dia com mais disposição para servir ao povo de Conceição do Coité. Obrigado, Mário, sucesso para você. Eu tenho a agradecer, realmente nos deixa bastante à vontade, é uma pessoa muito conhecimento, bastante inteligente e realmente deixa qualquer jornalista à vontade para fazer pergunta. Obrigado aqui o Herbert, doutor Herbert, né? Esteve aqui com a gente, fazendo outra live lá no Instagram, simultaneamente. E agradecer a nossa audiência. Infelizmente não pude atender a todos, que o adiantado da hora aqui já vai subindo e a gente tem, o Assis também tem outros compromissos. Pois bem, mais tarde outras pessoas poderão ver, vai ser publicado no Instagram, vai ser publicado no YouTube, né, e outras plataformas que a gente usa, inclusive em nosso site www.sertão.com, que a gente ainda mantém como referência. Um abraço a todos, obrigado a você, é Mário Silva, Conceição do Coité. Fiquem com Deus, meus irmãos. Valeu. Fiquem com ele, eu fico também. Amém. Pronto. Beleza, seu Mário. 994. Foi bom mesmo.